Paciente diabético, posso ou não realizar a técnica de nanopigmentação? Então fica até o fim desse vídeo que eu tenho certeza que as suas dúvidas a respeito de pacientes diabéticos serão sanadas. Muito prazer, eu me chamo Larissa Kaiser, sou biomédica esteta e nanopigmentadora há exatos 12 anos e com esse tempo já conto com mais de 15 mil atendimentos realizados. Hoje, com a minha comunidade Fios de Luxo, eu ensino uma pessoa a técnica perfeita de sobrancelhas, que a levará a faturar até 10 mil reais no mês. Então fica até o fim dessa aula para entender mais sobre nanopigmentação e paciente diabético. A primeira coisa que eu preciso ressaltar aqui para você é a importância de entendermos e termos uma boa ficha de anamnese. Nessa ficha de anamnese, nós vamos saber o panorama geral da vida do nosso cliente. É nesse primeiro ponto que nós vamos nos eximir de qualquer possível complicação que possa ocorrer ou haver após o procedimento. Na ficha nós vamos saber os dados desse paciente, quem o indicou, a gente vai saber a respeito de questões de saúde, como alergia, medicamentos, problemas de saúde, se esse paciente já fez ou não algum procedimento estético, né? E isso tudo vai facilitar, então, na hora de termos um bom resultado, porque ali a gente vai entender o que podemos ou não fazer. Então, eu diria que no primeiro ponto, a ficha de anamnese, ela é de suma importância. É a partir dessa ficha bem detalhada que você vai conseguir, então, entender se o seu paciente tem diabetes ou não. Mas aí entra um fator muito importante. O que acontece? Digamos que o seu paciente seja um paciente diabético e ele anotou na ficha que tem diabetes. Mas aí nós começamos a averiguar duas questões aqui bem importantes. Primeiro, o paciente diabético que não tem a diabetes controlada e o paciente diabético que tem uma diabetes controlada. Então, esse ponto é o ponto crucial quando nós queremos entender se nós vamos conseguir fazer o procedimento ou não. Por isso, além de uma boa ficha de anamnese, é muito importante que o profissional também tenha uma conversa de avaliação com esse paciente, porque após o resultado da ficha de anamnese, é com a conversa que nós vamos entender se aquele paciente é controlado ou não. E a partir desta resposta de controle ou não, nós vamos definir se é possível realizar a técnica de nanopigmentação ou não naquele paciente. Então, basicamente, o que é diabetes? Diabetes é uma doença que aumenta os níveis de açúcar no sangue. E como que isso pode interferir diretamente no nosso procedimento? A diabetes mal controlada, ela vai alterar os leucócitos, que fazem parte do nosso sangue. E essa alteração de leucócitos pode aumentar o risco de sangramento, dificultando os processos inflamatórios e cicatriciais da região. Então, o que acontece? Visando que se ela for mal controlada, ela vai dificultar a cicatrização, logo nós pensamos que nós estaremos fazendo uma ranhura, um corte. Então, qual é a pergunta que eu refiro para o meu cliente quando eu quero entender se ele tem uma boa cicatrização ou não? Primeira, eu vou perguntar, sua diabetes é controlada ou não? E aí ele vai me dar uma resposta. O que seria diabetes controlado ou não? Com medicações. Então, é um paciente que faz o uso de medicações para controlar e os níveis estão estáveis. E o paciente que não controla é aquele paciente ou que acaba sendo desleixado ou que não tem interesse em fazer o uso das medicações, dos fármacos. Então, é muito importante que nós consigamos entender isso e como nós vamos fazer? Perguntando para o nosso cliente. O segundo ponto muito importante é nós perguntarmos para o nosso paciente se ele tem uma boa cicatrização ou não. Por exemplo, quando você se corta, qual é a sua cicatrização? Como que é a sua cicatrização? E aí, baseado no que ele responder, nós vamos conseguir entender se é possível fazer a nanopigmentação ou não. A nanopigmentação, ela nada mais é que ranhuras, cortes. Apesar de serem extremamente superficiais, nós sabemos que há sim uma liberação eminente de linfa, que é como se fosse aquela gordurinha, né, sendo liberada com um pouquinho de sangue, que é proveniente dos capilares, que são vasos sanguíneos de baixo calibre. Então, sim, há um extravasamento, mesmo que mínimo, de sangramento.
Então, nós precisamos entender, porque imagina só comigo que você realize, sem toda essa ficha de anamnese, sem entender o histórico do seu paciente, se ele tem diabetes ou não, e se é controlado ou não, e você vai lá e realiza o procedimento, e esse paciente acaba tendo um quadro exagerado de reação inflamatória ao procedimento de nanopigmentação que você fez. Ou ele não vai cicatrizar direito, ou aquilo vai levar muito tempo para cicatrizar. Primeiro que não vai ficar bonito, e segundo que nós podemos gerar um trauma gigantesco nesse paciente. Então é muito importante que você entenda esses preceitos antes de realizar a técnica de nanopigmentação num paciente. Então, resumindo a nossa aula de hoje, primeiro, uma ficha de anamnese bem detalhada. Segundo, perguntar para o seu paciente se a doença é controlada ou não. E terceiro, perguntar se aquele paciente tem uma boa cicatrização ou não. A sua parte você fez. A gente sabe que muitas pessoas falham com a verdade em alguns momentos. Por isso que é muito importante que ao fim da sua ficha de anamnese, o seu paciente tenha assinado e rubricado, contestando que aquilo que ele falou ali para você é totalmente verdade. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui no meu vídeo, se inscreve no meu canal, que sempre eu estarei botando conteúdos para alavancar a sua carreira.